nos Estados Unidos, grande parte dos lucros são financeiros, e eu peguei o dado do Economist, que são muito confiáveis, há 2 décadas, cerca de 30% dos lucros das multinacionais americanas, eles não voltavam para os Estados Unidos, iam para paraíso fiscal. Certo? Portanto, não pagam imposto. Bom, 30%, tá? Para o ano retrasado... É muita coisa. Subiu para 60%. Nesse nível, tá? Dado do Economist, por isso porque um dado forte que a gente se espanta. Ou seja, os Estados Unidos, não sei se você lembra, mas em 2010 foi aprovada a mudança na Constituição que autoriza as corporações a financiar campanhas eleitorais. Na prática, você passa a comprar senadores e deputados, comprar as eleições regionais, comprar as eleições de juízes, porque lá são eleitos. Isso deu um poder gigantesco a esse grupo das 10, 15 maiores corporações do mundo. Isso não é mais mercado, é um sistema estruturado de poder que complica, mas muito, todo o processo de gestão nos Estados Unidos, né? Agora, do lado da China, o sistema é profundamente diferente. As pessoas adoram colocar etiquetas, que é um socialismo de mercado, enfim, coisas do gênero. Muita gente sabe, tem opiniões sobre a China, quase ninguém sabe como funciona. O que é interessante na China é que a China ela tem um sistema equilibrado, o processo decisório, a chamada governança, que como você decide o uso dos recursos, para quem, com que resultados. Esse é o centro da política. Né? Então, a China tem um sistema que equilibra as decisões do governo central, o sistema empresarial privado e o sistema das organizações comunitárias locais e regionais. Este livro aqui, da Kei Eugene, As Novas Regras do Jogo da China, do New China Playbook, ele trabalha muito com isso. Deixa eu dar um exemplo prático para as pessoas localizarem. A China tem que sair do carvão, né? Porque o carvão é um drama em termos ambientais e é a principal fonte energética na China. A China está investindo no solar. Ela não fez uma grande empresa de painéis solares para distribuir pela China, mas ela fez uma grande empresa estatal de produção de máquinas e equipamentos para a produção de painéis solares. Então, como funciona? O grande investimento de longo prazo estratégico da China é o Estado que banca, através do BNDES correspondente deles. Certo? Uma vez que eles têm esse equipamento, os sistemas de qualquer município tem um banco, a taxa de juros cobrada para empresas na China é abaixo de 4% ao ano. Tá? No Brasil é 21%. Lá é 4%, menos de 4% ao ano. Ou seja, em qualquer município, segundo as demandas diferenciadas locais das diversas regiões da China, a China é imensa, empresários privados vão no banco, vão pedir um empréstimo a 4%, certo? Desconta a taxa de inflação de 2%, é uma taxa real de juros de 2%, compra as máquinas, o Estado já fez o grande investimento, a grande tecnologia, e vai produzir painéis solares segundo as demandas locais. Isso não administrar bem, vai fechar que nem qualquer empresa. Estão entendendo? Ou seja, é uma articulação em que o Estado é o motor de arranque, e isso se torna na multiplicação de inúmeras iniciativas nos mais diversos lugares da China, e funciona em termos de gestão, porque você não tem, como tinha na União Soviética, né, um monte de ministérios intervindo em qualquer pequena coisa, em qualquer parte, burocratizando o sistema. O sistema da China, nesse sentido,
Tem um livro muito bom do Kroiber, que está no meu site também. Vocês colocam China no meu site, vocês vão encontrar os vários textos, as resenhas, né? O Kroiber calcula, é um americano que trabalha lá e publica lá, a China é mais descentralizada do que a Suécia, para ter ordem de grandeza. Na Suécia, 72% dos recursos da tributação, dos recursos públicos, 72% são repassados diretamente para o local. Estão entendendo? Ou seja, o nível local tem dinheiro para decidir, vamos construir outra escola, vamos arborizar a cidade, vamos fazer eventos culturais, vamos melhorar o acesso à internet, etc. Ou seja, é uma apropriação do desenvolvimento pela base. A China é mais do que a Suécia. Tá? A Kei Jin, que escreveu esse livro aqui, pergunta aqui se a China é mais democrática do que os Estados Unidos. Não tenha nem dúvida. Não tenha nem dúvida. Justamente pega esse conceito que a Kei Jin traz, é uma chinesa, tá? Trabalha tanto é professora da London School of Economics e também da Universidade de Beijing. Ou seja, ela chama isso, a China, a economia chinesa, de mayor economy, economia de prefeitos. É no nível local que se decide as coisas. Eu lembro que eu estava na China e eu via essa quantidade de árvorezinhas recém-plantadas pelo interior, né? Com estacas de apoio e tal. O que aconteceu? Tinha o desmatamento. Quando você tem desmatamento e você tem chuvas fortes, é só olhar o Rio Grande do Sul, tá? Enfim, ou seja, o governo central, que é pequeno na China, mas politicamente poderoso, ele decide, não se desmata, se rearboriza. Né? Inclusive, estão fazendo isso nas partes desérticas. Né? Se rearboriza. Agora, isso é decisão política. Como cada município vai fazer as sementeiras, que árvore escolher, onde vai plantar, quem vai fazer a irrigação, a manutenção, tudo isso aí é cada município. Gente, a China é enorme. Né? Então, cada município decide como vai aplicar essa resolução geral do Estado. Pense um pouco no Brasil, 5.570 municípios. Né? O prefeito tem que viajar para Brasília, tá? Para ver se puxa o saco de um senador, ver se obtém uma lasca de uma emenda parlamentar. Não funciona nem prefeitura, nem o governo central, que fica em micronegociações dos deputados aí, tentando garantir a próxima eleição, construir um viaduto, alguma coisa. Isso aqui não funciona. Agora, a China, como tem um núcleo politicamente forte, mas o desenvolvimento é apropriado pelas comunidades no nível local, isso gera um sistema extremamente eficiente. Não tem ninguém que pode dizer no ministério, mesmo que tenha técnicos, em milhares de municípios, qual é a rua que vira lama quando chove, onde tem que fazer, qual é o rio que está sendo contaminado e que medida tomar, porque no nível local, através de milhões de pequenos problemas, é que você sabe realmente onde dói o calo. Certo? Então, essa apropriação do desenvolvimento pela base, e no sentido da pergunta levantada, é obviamente muito mais democrático, né, do que nos Estados Unidos, né, Caé? Nos Estados Unidos, você tem um poder absolutamente dominante sobre a estrutura das empresas apresentadas na Bolsa nos Estados Unidos, né? Tem um poder dramaticamente concentrado, que leva, por exemplo, a que nós tenhamos mais de 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos sem acesso à saúde. Você tem dramas dos mais diversos tipos. Nós temos o endividamento estudantil. Na China, todo o ensino, as universidades, é tudo público, gratuito, universal, que eles consideram como um investimento nas pessoas. E, na realidade, é isso que gera esse crescimento fenomenal da China. Nos Estados Unidos, o pessoal está esmagado pelas dívidas, porque, como o pessoal precisa do
toma para poder subir na vida, eles cobram o que querem. Nós temos uma imensa população nos Estados Unidos endividados, né, estrangulados na dívida por serviço de saúde. Quando você tem um moleque doente, uma doença grave, você paga o juro que for, você se endivida porque você tem medo pela dívida. Estão entendendo? Se você limpa as gavetas. Né? Quer dizer, na realidade, não dá para pensar democracia apenas na dimensão política e apenas na eleição. A democracia econômica é tão importante como a democracia política, e, nesse sentido, não tem dúvida que... Agora, tem um negócio muito importante para entender na China, que é o seguinte: fui me dando conta lá nas várias viagens que fiz, a que ponto a China tem uma outra visão do enriquecimento pessoal. Ou seja, é natural na China uma pessoa pensar, bom, isso aqui é bom para mim, e perguntar imediatamente, mas isso é bom para a sociedade? E não é misterioso, tá? Porque eu pego o Vietnã e outros países centrados na produção de arroz tradicional, quando você tem um dique do teu vizinho que começa a vazar, vai vazar para o teu dique, para os outros diques, etc. Todo mundo já viu esses filmes, né? As pessoas fazendo a repicagem do arroz a partir da sementeira, aquela fila de gente cantando, fazendo juntos. Ou seja, o conceito de ser útil socialmente no que você faz está profundamente enraizado nos valores da China. Isso muda muito